Juliana, o que é essencial para você? Oi, amores da Ju, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero muito que sim. E hoje vamos responder uma pergunta curtamente e objetivamente, e lógico que eu vou explicar pra vocês o porquê que eu acho que isso é essencial. Existem mais alguns fatores que eu vou deixar pro final, que eu também acho essencial de colocar na nossa vida, mas o principal, o que é essencial para mim, gente, é educação. Sim, galera, educação, eu sempre vou falar sobre isso, eu sempre vou falar sobre isso, sério. Educação pra mim é o primordial de tudo. Se você não tem educação, seja no quesito intelectual, seja no quesito convívio, seja no quesito gestão, seja no quesito organização, seja no quesito política, religião, família, relacionamentos, qualquer coisa, você precisa ter educação. Mas afinal, o que é educação, né? Qual que é o conceito de educação e por que a educação é tão importante? Para mim, educação é você aprender, ensinar e aplicar. Então, o que isso significa? Você aprende com os seus pais como você deve tratar as pessoas à sua volta, com seus pais, com seus avós, com quem te criou ou com quem você conviveu quando você era pequeno. A partir disso, você forma uma educação social, certo? Educação também eu não diria que assim, a parte da escola, do primário, faculdade, essas coisas tem a ver com educação. Mas sim, você aprende comportamentos sociais dentro da escola. E sim, é importante você saber um pouco de história, de geografia, de matemática, de português. Senão a gente acaba falando que o mundo não é redondo, né? Que o mundo é plano. Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas a questão é que a educação, perante vários sentidos, ela é essencial, gente. A gente precisa ter educação social, a gente precisa ter educação financeira, a gente precisa ter educação política, a gente precisa ter educação de vários tipos. E assim, educação, ela foi uma palavra bem, como que eu posso dizer? Ela acaba sendo meio pejorativa em alguns sentidos, porque quando as pessoas falam que você não é educado, por exemplo, financeiramente, você se sente um zero esquerda achando que você precisa saber de Deus e mundo para você conseguir gerenciar o seu dinheiro. E não é assim que as coisas funcionam, tá, gente? Educação não tem nada a ver com você saber mais do que alguém ou não. Educação tem a ver com você querer aprender as coisas, querer conviver com as coisas, querer entender as coisas. Então, a educação, ela tem a ver mais com entendimento do que com inteligência. Educação e inteligência são coisas completamente diferentes, completamente. E ninguém é inteligente porque é bem educado e ninguém é bem educado porque é inteligente. Uma coisa não tem a ver com a outra e também inteligência é relativo, tá? A educação, ela tá ligada a vários setores da nossa vida. Como eu disse, a educação é entendimento. Então a gente precisa entender as coisas à nossa volta para ter educação. Por que eu digo que educação é essencial? Porque você precisa entender o seu meio para você ser educado com esse seu meio. Educação para mim é você cumprimentar quem te presta um serviço, é você cumprimentar quem você está vendo no elevador, é você entender o ponto de cada pessoa na sua vida, é você entender a sua colocação, é você entender que um cargo não é mais que o outro por uma formação ou por um salário, é você entender que as pessoas são pessoas, é você entender o lugar de político, de pastor, de padre, de pai de santo, é você entender a colocação das outras pessoas, é você deixar as pessoas serem o que elas querem ser, é você entender o contexto da outra pessoa. Isso é educação para mim. Educação para mim é você ir atrás das coisas que fazem sentido à sua vida e que agregam valor a você. Como eu disse, existem vários tipos de educação. E educação, ela não se complementa apenas no quesito de um professor ensinando um aluno. A nossa vida, ela é feita de vários professores, mas perca um pouco dessa visão de que só um professor pode ensinar ou educar alguém. Não, gente, todos nós somos professores de alguma forma. Com certeza você na sua vida já ensinou ou educou alguma pessoa para algum âmbito diferente. Então entenda que o contexto de educação é o entendimento. Educação, quando você tem educação, você tem liberdade. Você tem liberdade para pensar da forma que você interpreta as coisas da sua vida. Então vamos a exemplos clássicos do mundo.
Educação financeira. O que é educação? Gente, eu sempre vou pra esse meio porque é o que eu amo falar, tá? Então, o que é educação financeira? Pra você, o que é? Deixa aqui nos comentários pra mim. Por favor, gente, deixa nos comentários o que vocês interpretam como educação. Porque eu posso estar falando educação como primordial, sendo que educação pra vocês é outra coisa e o que eu estou falando é uma outra palavra. Então, por favor, deixa aqui nos comentários o que é educação pra vocês. Mas vamos lá. Educação financeira. Muita gente mesmo, até um dos meus mentores já falou que quando falam educação financeira, as pessoas se sentem burras. Por quê? Porque a gente faz uma interpretação errada do que é educação. Mas assim, educação financeira não é uma coisa difícil. Eu já ensinei educação financeira para muitas pessoas, mesmo sem estar aqui, sem ter uma lousa, sem escrever e sem mandar tarefas. Então, desconstruam essa questão de que educação é uma coisa ruim, educação é uma coisa pesada, educação é um negócio para você se sentir burro. Não, gente, não é isso. Educação é totalmente o contrário. Quando você se educa para qualquer assunto que seja, você está entendendo as coisas. Então, voltando à questão de educação financeira. Quando eu me eduquei financeiramente, qual que foi a minha concepção? Eu não preciso trabalhar das 8 às 18 para ser feliz, tá? Eu não preciso ter R$1 milhão na minha conta para ser feliz. Eu tenho que construir o meu patrimônio. Eu sou a responsável pelo meu patrimônio. Eu não preciso ganhar na loteria para eu ficar rica, porque eu vi pessoas fazendo isso e eu preciso gerar valor para as pessoas, para eu ter mais valor, para eu conquistar mais dinheiro. Essa foi a concepção que eu tive de educação financeira por 5 anos estudados ao longo da minha vida. De 5 anos para cá, tudo isso que eu estudei, eu tirei essa conclusão pelos meus estudos, pela minha experiência de vida, de que educação financeira é isso. Assim como educação política, eu tenho uma concepção, você tem outra. Assim como educação social, eu tenho uma concepção, você tem outra. Eu tenho educação social de que eu preciso cumprimentar todo mundo por educação. Porque as pessoas precisam se sentir vivas, as pessoas precisam se sentir benquistas, as pessoas precisam se sentir pessoas. Gente, quando você não cumprimenta um caixa de supermercado, ele se sente um lixo. Ele parece que ele não existe. Por que vocês não cumprimentam? Sério, gente, é uma pessoa prestando um serviço pra você. Pensa um mercado sem caixa. Como que você ia fazer? Aqui no Brasil não tem como não ter um caixa de supermercado, gente. Existem várias formas, né, de você fazer compra online, enfim, mas imagina uma vida sem um gari. Imagina, sem um gari. E aí? Você queria ficar andando no lixão todo dia? Então, gente, tem educação social. Interprete a forma que você acha certo o que é educação pra você. Então, pra mim, relembrando tudo aqui, educação, na minha concepção, é você entender as coisas, é você estudar sobre as coisas e tirar a sua própria conclusão daquilo que você entendeu, estudou, pesquisou e aprendeu. Isso é educação. Então eu acho isso fundamental para vocês pararem de criar um coletivo na cabeça de vocês de que só a opinião da mídia importa, que só a opinião daquela blogueira importa, que só a opinião daquela tal pessoa importa. E não, você tem que se educar para você tirar as suas próprias conclusões. Só você sabe o que passa na sua cabeça, só você pode interpretar o mundo da forma que você quer interpretar. E eu tô fazendo isso hoje porque eu interpretei uma forma diferente do que várias pessoas interpretaram. Mas se não fosse a interpretação dessas pessoas, eu não teria conteúdo para estudar e estar passando para vocês hoje. Então isso pra mim é educação. É você entender o mundo da sua forma, com a sua visão e passar ele da melhor forma possível. Então o que eu tô querendo dizer? Que educação, ela gera liberdade. E liberdade gera conquista, e conquista gera felicidade. Então, tudo começa com a educação, independente da sua interpretação de educação. Para mim, na minha concepção, para o mundo, o que é essencial é a educação. Mas além da educação, tem mais 5 coisas que eu acho essenciais, que são essenciais na minha vida. A primeira delas, lógico, que é o que eu sempre falo pra vocês aqui, que é a liberdade. Gente, eu sou fascinada por liberdade. Um dos motivos de eu ter começado tudo isso foi pra ter liberdade geográfica, pra ter liberdade de tempo, pra ter liberdade de querer acordar, mesmo tendo coisa pra fazer, mas poder trabalhar na minha cama quando tá frio. É eu ter a liberdade de controlar a minha vida. Lógico, tem exceções, tem dias que eu preciso trabalhar mesmo não querendo, mas assim, num contexto geral, eu posso estar em outra cidade fazendo meu trabalho. Eu posso estar em outro local fazendo meu trabalho. Então, pra mim, isso é maravilhoso. Então, liberdade, pra mim, é essencial também. Como eu disse, educação é uma coisa essencial.
Empatia é a terceira coisa que eu acho essencial também. Quando você busca entender o lado do outro e não enfia a sua opinião goela abaixo na pessoa, você evoluiu 100% já. Então, tipo, a empatia também é uma coisa muito essencial pra mim, porque ninguém sabe a dor do outro, ninguém sabe o que o outro tá passando até passar pela mesma situação. Então, empatia também é uma coisa essencial pra mim. Outra coisa muito essencial pra mim é a gratidão. Gente, depois que eu aprendi o que era gratidão, depois que eu comecei a agradecer por absolutamente tudo na minha vida, que eu entendi o sentido da palavra, eu comecei como todo mundo começa. Eu comecei fazendo listinha, eu comecei analisando coisas, eu comecei tendo 3 coisas pra agradecer porque eu não conseguia enxergar o contexto. Mas depois que eu comecei a enxergar o contexto, a gratidão pra mim virou uma coisa essencial também e eu não consigo mais não agradecer pelas coisas. Gente, vocês pensam, imagina não ter internet, não ter água encanada, não ter luz. Vocês têm noção de que pessoas próximas a gente viveram sem tudo isso? Então, agradeça as pessoas que inventaram e as pessoas que propagaram tudo isso e que fazem isso acontecer. E, por último, mas não menos importante, outra coisa que eu acho essencial para a vida é propósito. Tenha um propósito na sua vida, seja qual for. Isso é muito pessoal, só você vai saber o seu propósito. Mas tenha um propósito porque ele é essencial para sua vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe o joinha de vocês, se inscreva aqui no canal. Não deixe de conferir os próximos vídeos e me segue no Instagram. Tá aqui embaixo. Beijo, até amanhã!